Esse ano foi um ano excepcional, um ano atípico, onde a vida das pessoas aconteceu algumas situações, alguns fatos que normalmente não acontecem. E a pandemia, ela foi essa situação atípica, né, que aconteceu esse ano e provocou várias situações, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. E no lado profissional nós vimos que o governo, ele criou o BEM, né, Programa de Preservação de Emprego e Renda, onde tinha a possibilidade da empresa reduzir a jornada de trabalho ou suspender o contrato de trabalho, tudo isso para manter o empregado sem ter que dispensá-lo. Mas isso, claro, né, que causa alguns efeitos nas férias e no 13º. Nós temos vídeo no canal falando sobre a questão do 13º. Agora, nesse vídeo, especificamente, nós vamos falar sobre as férias, né? Os efeitos da suspensão do contrato de trabalho nas férias. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Ora, há uma convergência, né, de interpretações que não existe uma legislação específica falando sobre esse assunto. Sabemos que quando a pessoa está encostada pelo INSS, tem uma questão que define essa situação das férias, mas com relação a essa suspensão específica que ocorreu esse ano, a maioria entende que não existe uma legislação disciplinando isso. E aí começa a gerar algumas dúvidas. Então, a gente entende, né, que dentro dessa situação são duas situações que podem estar sendo aplicadas nessa questão das férias. Então, a primeira ideia, a primeira corrente, né, a primeira interpretação é que a empresa ela poderá pagar proporcionalmente aquele período em que o empregado estava trabalhando, ou seja, vai ser excluído aquele período da suspensão e vai ser pago o período só proporcional àqueles que aquele período em que o trabalhador estava em exercício. O que acontece? Nessa ideia, né, nessa interpretação, existe, né, a interpretação que isso vai ser feito dentro do período aquisitivo, né? Por quê? Para evitar que não se dobre as férias, né? Então, você paga normalmente dentro do mesmo período aquisitivo, mas simplesmente proporcional aos meses em que foi efetivamente trabalhado. A segunda situação é a situação em que as pessoas entendem que por não haver uma legislação específica, seria coerente pagar, né, as férias integrais para que não houvesse, vamos dizer assim, possibilidade de interpretações diversas e no futuro, né, existir alguma penalidade. Mas nós sabemos que, como não existe aí uma convergência, uma legislação específica, existe uma dúvida muito grande, é claro que é evidente que isso ainda pode parar, né, na justiça, para que a justiça possa dizer como é que isso vai ser interpretado. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.